Pronto, Verônica, vai lá. Bem, minha gente, vamos nos conectar com aquele Pai lá de cima, que é tudo na nossa vida, é quem nos dá tudo o que nós precisamos, alimenta nossas energias para podermos sempre estar seguindo em frente. Então, eu vou fazer uma prece tradicional que todos conhecem. Por favor, queiram me acompanhar em pensamentos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Alimenta nosso corpo físico e nosso espírito, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos dos males, que não são poucos, Senhor, porque estamos em uma fase que todos nós passamos por tribulações. Então, nos livras desses males físicos, emocionais, espirituais e mentais. Assim seja, Senhor. E assim Gratidão. seja. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Então, dando início, antes de compartilharmos aqui a tela, gostaria de deixar registrados aos amigos internautas, né, e aqueles que irão ter conhecimento desse estudo, irão acompanhar no futuro ou em breve, né, através do canal do YouTube. Nós temos o canal do YouTube Evangelho Fonte de Luz, onde ficam gravados vídeos desses estudos. Então, vamos procurar sempre divulgar, e no momento em que for oportuno, pode assim também acompanhar esses estudos. Muita paz e luz a todos. Como compartilhamento dessa tarde aqui da tela, que fala-nos do o assunto Meu Reino Não É Deste Mundo, segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e o ensino central de Jesus, né? Muito bem. Vamos aqui começando pelo aqui o capítulo 2, né? Aqui nós estamos com o Evangelho em PDF, capítulo 2. Ele tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, no primeiro tópico, a vida futura, que é a vida no reino de Deus. O segundo, a realeza de Jesus. O quarto, o ponto de vista, né? Então, serão o terceiro, né? E o quarto, uma realeza terrestre, que é as instruções dos espíritos. Então, nós vamos hoje explorarmos este primeiro tema, a vida futura. Os versículos básicos que estão estudados são esses aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui, né? Vamos gravar essa frase final aqui neste versículo, né? O meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei?
Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, né? Então, como vamos falar um pouco do contexto deste ato aqui na vida de Jesus. Até então, os romanos, eles não se preocupavam, quando dominavam alguma região, com as religiões que praticava o povo que eram dominado, conquistado. Assim aconteceu com os judeus. Eles não tinham interesse nessas partes religiosas. O interesse era tão somente comercial e de dominação. Então, em cada parte que eles dominavam, cada reino, cada país, vamos falar essa palavra país para trazer o nosso contexto hoje, né? Então, eles simplesmente deixavam que cada um ficasse com as suas religiões, no tanto que pagasse os impostos e estivesse sob o domínio. E entre alguns moradores daquele reino, daquele país conquistado, o governo romano sempre colocavam pessoas influentes de lá para trabalhar para Roma, ganhando um bom dinheiro. Era o caso dos publicanos, como também foi o caso de Herodes, né, que era um rei, a família rica, eles deu lá uma vasta poção para Herodes ficar dominando. Então, os romanos tinham essa política. Eles não se envolviam em questões religiosas. Mas os religiosos de Israel, os sacerdotes, principalmente, e outras classes, como os fariseus, estavam incomodados com Jesus. E estavam procurando, de alguma maneira, incriminar Jesus. E uma das coisas que poderiam incriminar diante dos romanos era se declarasse Jesus rei. Aí seria uma oposição política contra o governador, o imperador romano, que era um rei, né, um imperador. Então, eles levaram Jesus até a presença de Pilatos, quando prenderam, para que pudesse receber a condenação, porque só Roma poderia condenar à morte. E eles realmente queriam matar Jesus, queriam destruir Jesus. Então, eles encontraram essa brecha, dizer, não, ele é rei. A acusação foi essa. E quando Jesus foi levado à cruz, né, na condenação, em cima estava escrito lá o motivo de sua condenação à morte de cruz, que era Jesus, rei dos judeus. Sabemos pela própria Bíblia, a história, né, que Pilatos fez isso de mau grado, porque os sacerdotes, principalmente, e os influentes, e muitos publicanos, né, que trabalhavam no Império Romano, se sentiam bem, ele estava incomodado com Jesus, mas Pilatos precisava do apoio deles. Em certa hora, quando Pilatos começou a querer salvar Jesus, dizia, olha, eu não vejo mal neste homem, não vejo mal nenhum. E disseram, olha, se tu não vê mal nesse homem, tu não és amigo de César. Até ameaçaram, né, Pilatos, os romanos. Aí Pilatos não estava muito incomodado, disse, eu lavo as mãos e vocês podem fazer com ele o que vocês bem entenderem, né? Vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. E assim, Jesus foi condenado, né? Podemos dizer assim, completamente de uma maneira injusta. Então, o contexto deste, deste episódio está justamente aqui. É a brechazinha que apareceu para que pudesse ser condenado Jesus de uma maneira injusta. E até hoje, na lei, né, acontece muito isso, né? Às vezes uma pessoa é condenada porque se pega uma brechazinha lá na lei, às vezes é absolvida porque pega essa brechazinha, né? Mas sabemos que a justiça divina é aquela que não é falha, então tem o seu tempo. E por que eles começaram a acusar Jesus de rei? Era porque a multidão chamava assim, Jesus, filho de Davi, né? Jesus era rei dos reis, senhor dos senhores, né? E sempre muitos se dirigiam a Jesus, porque eles tinham essa ideia, inclusive os apóstolos, de que Jesus iria libertar
era o povo judeu do jugo, né, da dominação romana. Eles esperavam um Messias à semelhança de Davi, que foi um rei, que batalhou, pegou da espada, né, e foi à luta para libertar um povo. Eles ainda não entendiam que o reino que Jesus ia apresentar não era aqui na terra, era um reino celestial, o reino do mundo espiritual. Os próprios discípulos de Jesus estavam esperando um reino na terra. Então, era comum todos pensarem daquela maneira. Por exemplo, quando Jesus estava indo para Jerusalém, naqueles momentos finais, e muitos esperavam que ele ali eles fosse fazer um grande movimento e expulsar os romanos, né? Uma das mães dos discípulos de Jesus foi até apelar para ele, disse, ó Senhor, quando tu estiver no teu reino, coloca um dos meus filhos à esquerda e outro à direita, porque ali ia ser a base central do governo, né? Então, eles acharam dessa maneira, né? Que ia ser, estava pensando no reino terrestre. Jesus disse, ó mulher, se tu souber o que é que está me reservado do meu trono, tu não pediria, né? Que era o que? Era a cruz, e um de um lado e outro do outro, né? Como foi a crucifixão. Então, isso nos apresenta como era aquele contexto geral. Pedro, outro apóstolo, também tinha completamente essa ideia. Inclusive, nesse mesmo interim, naquela semana que era chamado Sábado Grande, era uma grande festa em Jerusalém, que eles receberam Jesus entrando em Jerusalém e colocaram eles num jumentinho, como se estivesse esperando um rei, fizeram o tapete, né, com folhas de galhos de matos, né, de árvores, foi justamente com esse objetivo de saudar um rei. E Pedro, que era um zelote, aqueles que estavam se preparando antes para a luta armada contra Roma, que tinha grupos assim, foi com a espada, né? Inclusive foi aí Pedro que quis defender Jesus com a espada, e Jesus disse, Pedro, guarda a espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então veja que é um contexto bem interessante o que nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós não vamos tratar aqui deste assunto, vamos para os slides, porque lá de uma forma mais didática nos apresenta estes ensinos, né? Aqui é referente ao meu reino não é deste mundo. Então, nesse estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, como o título Meu Reino Não É Deste Mundo, então, primeiro tópico, a vida futura. Porque Jesus ele estava falando exatamente da vida futura. Né? Este primeiro slide, nós temos aqui fazendo a interpretação, né, deste capítulo, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, né? Inclusive, nós, no grupo, né, do Evangelho no WhatsApp, nós colocamos este livro em PDF. Se vocês quiserem outros, nós podemos colocar no PDF, né, como o próprio Evangelho. Daí diz aqui Joana de Ângeles, o mundo examinado sob a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Então, ela começa a dizer, nós estamos aqui no educandário. E quem vai para um educandário, quem vai estudar numa escola, instituições de ensino, eles passam por provas para poder ir alcançando maiores desafios, né? Então, nós aqui, examinando sobre essa parte teológica, essa que Jesus está apresentando, né? Como também dessa parte da psicologia profunda, nós vamos compreender justamente isso. Nós aqui estamos de trânsito. Esta não é a nossa morada definitiva. O reino de Deus não seria estabelecido aqui, porque aqui é material. E o reino de Deus é um reino espiritual. Naquele versículo, logo no início, nós chamamos a atenção, quando ele diz, meu reino ainda não está aqui, porque o reino de Deus é o reino do Espírito. Quando nós vamos para esse reino, no momento que nós desencarnamos, então nós vamos fazer parte desse reino espiritual. Nesse reino espiritual não quer dizer que é tudo maravilha.
Tem ainda os espíritos atrasados que vão ficar em regiões de maiores sofrimentos, que alguns, de uma maneira equivocada, interpretam como sendo o inferno. Nós, espíritas, sabemos que são regiões ubralinas. E próximo às regiões ubralinas, tem os postos de socorro, tem as colônias espirituais. Então, ali podemos dizer que já é um reino de Deus, é o reino espiritual. E nesse reino espiritual, o espírito vai sendo curado, o espírito vai evoluindo, o espírito vai apresentando novos desafios, aí volta reencarnado para esse mundo material, que não é o reino de Deus, o mundo material, é um educandário. Aqui é onde nós pagamos alguns males, né? Resgatamos, aprendemos. Então, nós temos que reencarnar muitas vezes, como Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Então, nós nascemos várias vezes neste mundo e voltamos para o outro. Nós não morremos nesse. Né? Nós voltamos para outra dimensão. Então, nesta teologia mais profunda, nós não morremos, nós nascemos. Nós nascemos aqui, renascemos no mundo espiritual, depois renascemos nesse aqui. Nós sempre estamos renascendo, mas nós não morremos nunca, né? Porque somos espíritos. O corpo é que volta ao pó, como bem é apresentado. Então, muito bem, naquele diálogo que nós lemos, né, o diálogo de Pilatos com Jesus, Pilatos, nos diz muitos escritos, ficou admirado com a nobreza de Jesus, e era impossível a pessoa chegar perto de Jesus e não sentir algo diferente, né? E ele começou a interrogar, né? És o rei dos judeus? És o rei dos judeus, né? Era como se tu é o rei dos judeus, então tu está com um movimento contra o rei dos romanos que domina esta área. Seria mais ou menos essa questão política. E Jesus não se metia nessa questão política. Tem uma parte bíblica no Evangelho que todos conhecem, né? É aquela quando foram perguntar para Jesus: Senhor, é lícito pagar impostos a César? E Jesus pediu uma moeda, que alguém tivesse ali uma moeda, e quando a pessoa trouxe a moeda, ele disse de quem é esta esfinge, né? Diz alguma tradução, de quem é o rosto que está ali na moeda, né? Ele disse, é de César. Ele disse, então, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Jesus, mais uma vez ali, disse, olha, meu reino não é deste mundo. Né? Tudo que é matéria, tudo que nós tocamos, tudo que nós vemos com os olhos físicos, passa. Tudo passa, né? E Jesus, nesse contexto também, ele disse o seguinte, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas vêm por acréscimos e ficam, né, as coisas materiais. É muito importante para o espírito, mas são coisas passageiras, né? Muito bem, aí Jesus disse, meu reino não é deste mundo. É como dissesse, olha, diz a César e você, fica tranquilo que meu reino não é deste mundo. Veja as obras aí que tem feito, né? O meu reino não é deste mundo, se referindo esta questão material em que todos nós estamos inseridos, né? E às vezes é difícil nós entendermos essa questão da vida futura e do reino de Deus. Inclusive, neste capítulo, nós iremos termos um aprofundamento neste tema específico no terceiro item, né, do ponto de vista de cada um e como afeta no desenvolvimento espiritual. Muito bem. Aí, continuando, né, ele diz, ó, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus, né? Aí que veja coisas bem interessantes. Ele, se o meu reino fosse desse mundo, então, a minha gente teria impedido que eu não caísse nas mãos dos judeus. A minha gente. Mas eles não eram judeus. Jesus não nasceu, ele era um judeu, nasceu na Judéia, morreu como judeu, viveu como judeu, os pais judeus, mas ele disse, minha gente teria impedido. Quem seria essa gente? Seria todos os habitantes do planeta Terra, encarnado e desencarnado, porque todos nós somos de Jesus. Não é? Jesus não tem fronteiras, né?
Aí disse assim, teria me pedido que caísse nas mãos dos judeus, de um povo específico. Porque quem condenou Jesus, foi levando e perseguia Jesus, não eram os romanos. Quem perseguiu foi os judeus. Foi exatamente os judeus. João, lá nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, logo no versículo 1, dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e justiça. Que ele veio e habitou. Disse, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus foi rejeitado. Mas isso já era uma profecia que já estava lá colocada em várias partes do Antigo Testamento, mas principalmente no livro de Isaías, quando fala do cordeiro rejeitado. Né? E Jesus foi rejeitado. E acontece que Jesus continua sendo rejeitado. Não como fizeram na acusação dos judeus, mas é na questão desse convite para nós estudarmos Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o guia e modelo da humanidade, ele é o Salvador. Então, muitos recusam. Né? Então, tem muitas pessoas que vivem completamente alheio a qualquer coisa que seja espiritual. E um dia vai se sentir arrependido, né? Vai se sentir, quando desencarnar, perdido do outro lado, vai ficar realmente muito arrependido. Aí volta de novo. E Jesus estendeu o convite, né, como diz lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha porta, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como é que acontece esse abrir das portas do coração, né? Ou as portas, como é apresentado lá no Apocalipse, para Jesus? É o que nós estamos fazendo agora. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando esse evangelho. Isso é abrir o coração a Deus, é aprender a abrir as portas. Devagarzinho ele vai entrando. É na igreja evangélica, quando está fazendo culto, uma entidade de bairros, né, ou ONGs que faz bem aos outros, ali está abrindo o coração a Jesus. Né? Quando fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizeste, né? Tive fome, não me deste de comer, tive nu, não me vestiste, tive preso, não me visitaste. Quer dizer, todas essas ONGs, esses povos que se organizam e fazem bem, fraterno aos outros, estão abrindo o coração a Deus. Isso também é evangelho vivo. Então, somos nós, os católicos, os crentes, são todos que praticam o bem, né, para com o próximo. Então, esses estão abrindo o coração a Jesus. Nós precisamos ampliar muito esse conceito, né? Porque o segundo mandamento resumido por Jesus é exatamente esse. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Essa é o que Jesus nos ensina, né? E continua esse diálogo. Mas o meu reino ainda não é aqui. Por quê? Sabemos que o planeta Terra, ele irá evoluir. Nós estamos num momento de transição para um planeta de regeneração, depois ele vai evoluindo, e vai chegar um momento que o reino vai estar estabelecido. Serão só de espíritos, né? As encarnações não serão grosseiras como é hoje. Então eles ainda não é aqui, não é aqui, aqui na Terra ainda não é. E quais são os sinais que temos que o reino de Deus ainda não é aqui? É o seguinte, se aqui no planeta Terra estivesse o reino de Deus, não estaria a Rússia atacando a Ucrânia, não estaria a briga entre os irmãos israelitas e árabes, não estaria tanta corrupção, ao meio, roubo, crime, tráfico de drogas e tantas outras coisas. Então, isso nos diz o seguinte: o reino não é aqui. Agora, tem os representantes do reino de Deus, e tem aqueles que divulgam e trabalham para se estabelecer o reino de Deus, como nós estamos tendo agora essa grande oportunidade. Então, parece uma coisa muito simples, mas isso vai ficando em nossa mente. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos que viria um momento que eles fariam lembrar de tudo que haviam estudado? Então, por essas lições que, quando nós aprendemos, quando estamos lendo os evangelhos, estamos escutando, estamos estudando, depois a gente esquece, mas fica registrado no perispírito. Então, vai chegar aquele momento que estas coisas serão relembradas em nosso íntimo. Né? E assim vai acontecendo. Jesus, meu reino ainda não é aqui. Mas Pilatos continuou insistindo, porque ele teria que
fazer o interrogatório, aquele que a multidão, os sacerdotes, os líderes judeus trouxeram para ele para julgá-los, né? Preferiram até soltar um que realmente fazia ataques contra o povo romano para roubar, né, que era Barrabás, e ele, né, simplesmente Pilatos ainda botou essa condição, disse, mas eu vou soltar, só posso fazer com esses três, mas eu vou soltar o Barrabás para dar a vaga para Jesus, né? E eles não quiseram saber de nada, né? Gritaram, solta Barrabás, né? Para que Jesus fosse o crucificado, né? Então já ele de novo responde, pergunta nessa insistência, né? És, pois, rei? És, pois. Então tem esse diálogo, podemos dizer que é um diálogo um tanto é, é, psicolo, filosófico e ao mesmo tempo aí tem a característica prática dos judeus, né? Que ele sempre responde uma coisa com outra pergunta ou com um tipo de afirmativa colocando para outra pessoa falar isto, né? Quando diz, olha, tu o dizes, sou rei. Né? Tu o dizes, sou rei. Quer dizer, ele não disse que não era, mas era do mundo espiritual, por isso meu reino é deste mundo. E quando Pilatos pergunta, tu o dizes, sou rei. Ele disse, não é eu, você, né? Voltando aqui, ó, és, pois, rei. Então ele responde, tu o dizes, sou rei. Né? Tu o dizes, sou rei. Diz Jesus aqui, não nasci e não vim a este mundo. Quer dizer, Jesus aqui mostra claramente que ele era de outra dimensão, né, do mundo. Então, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E essa verdade aqui era o seguinte: essa verdade é essa, que existe um mundo espiritual, porque é isso aqui que está em jogo. E disse Jesus: meu reino não é deste mundo. E Jesus apresenta que nessa dimensão do planeta Terra, o mundo espiritual, Jesus é o rei. No Apocalipse, ele é tido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Salvador, ele é o governador, ele é co-criador do planeta Terra. Quando João diz todas as coisas foi criada por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus deixou muito claro. O que é a verdade? É que existe um reino espiritual. Existe um reino espiritual. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, aquele que pertence ao reino espiritual, escuta a minha voz. Porque o espírito que está identificado com o reino espiritual, ele agora começa a compreender o mundo espiritual. Nós, espíritas, hoje, temos essa grande luz, porque estamos mais identificados com o mundo espiritual. Muitos não têm esse contato, como nós temos, vemos através das manifestações mediúnicas, né? e tantos, é, como dizemos assim, exemplos, né, que acontecem. Né? Então, o significado, meu reino não é deste mundo. Então, o que é que significa isso? Significa, Jesus se refere à vida futura, à vida espiritual. Aqui neste slide, vejamos que está apresentando aqui a colônia Nosso Lar, né? Ela, por ser a mais conhecida e divulgada, né, nas obras do André Luiz e todas, ela sempre serve assim como modelo para nós termos uma ideia, né? Então, este é que é o reino. É o reino que está, é o reino dos espíritos, né? A vida futura é o eixo do ensino do Cristo. É a parte principal. Lembra desde a introdução, quando nós apresentamos lá, que era a vida futura, representa praticamente 75% a 80% dos ensinos de Jesus. Assim, bem claro, bem prático e bem literal. Jesus sempre veio falar de uma vida futura, e não dessa aqui. Sempre de uma vida futura. Então, por que é que nós nos apegamos tanto a essa vida aqui na Terra? Isso também é natural, porque existe a lei da sobrevivência. Então, quando estamos encarnados, nós também temos que preservar a casa que mantém aprisionado o espírito, para que possamos aprender, para que possamos resgatar, né? E assim podermos voltar para o mundo espiritual. Nós voltamos para ele, sempre estamos nele, né? Nós, cada momento, quando o corpo repousa, né, o espírito não dorme, exatamente ele vai para o mundo
espiritual. E algumas vezes, quando nós estamos durante o repouso do corpo no mundo espiritual, nós temos sonhos um pouco enigmáticos, né? Temos quase a certeza que tivemos no lugar, alguma questão acontecendo, quando constantemente temos sonhos muito ruins, de perseguição adiante, isso pode ser até um sinal que nós não estamos tão bem na vida espiritual e nós vamos para lugares um tanto tenebrosos, né? Quando estamos em condições melhores, temos a percepção de estarmos num lugar bem melhor. Por esse motivo é importante sempre nos prepararmos quando vamos dormir, fazer uma prece, uma meditação, buscar ler coisas elevadas, não assistir filmes muito violentos, procurar coisas mais leves para termos um sono mais tranquilo, né? Deve ser o alvo, né? Essa vida futura, né? O eixo do ensino do Cristo, deve ser o alvo de todos os homens. Deve ser. Agora aqui diz, olha, deve ser, mas muito não coloca como alvo, porque ainda não tem essa intimidade com o reino. Por quê? Porque todos nós vamos chegar lá. Todos nós estamos destinados a chegar lá. No momento que nós morremos, o corpo morre, que na realidade não morre, né? Porque nesta vida nada se perde, né? Tudo se transforma. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus, quer dizer, volta para o mundo espiritual. No momento que a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, acontece que se nós não colocamos essa questão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a parte espiritual, evidentemente nós iremos sofrer um pouco, né? Então, veja como é importante nós termos esta intimidade para o reino, né? O reino espiritual, porque invariavelmente todos nós iremos para lá, né? Justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus, né? Quer dizer, esse reino e essa vida espiritual é o que justifica. Diz por que é que tem pessoas que encarnam aqui na Terra, criancinhas já doentes, né? Outros com tanto sofrimento, enfrentam tantas lutas, outros com vida muito sofrida, né? Em contrapartida, tem outros que não são tão bons, mas têm uma vida materialmente tão favorável, outros não. Então, todas essas coisas estão relacionadas às nossas vidas anteriores e às provas que nós mesmos, espíritos, solicitamos para poder ir evoluindo como espíritos, né? Na busca da pureza. Então, é isso que acontece. Porque se não tivesse esse mundo espiritual e essas reencarnações, Deus não seria justo, né? Porque se tivesse uma única vida, todo mundo tinha que nascer iguais em tudo, né? Na saúde, na situação financeira dos pais, na questão do país, né? Você veja, por exemplo, hoje, uma pessoa que nasce na Suíça, né? Uma criança nasce na Suíça, ela tem uma grande chance de, pela educação, saúde e tudo, de se tornar uma pessoa bem-sucedida. E se nasce na Venezuela? Como é que ela vai ter a mesma chance que tem um que nasce na Suíça? Então, Deus seria injusto, né? Enquanto na Suíça está numa democracia plena, aí chega na Venezuela, está numa ditadura. Então, veja que essas anomalias acontecem, mas acontece porque cada espírito também nasce, reencarna, perdão, justamente onde ele precisa cumprir os seus deveres para com situações que ele mesmo praticou em vidas anteriores. Por esse motivo, nós temos que ser solidário a todos, devemos orar por todos e orar por nós mesmos, né? É a solidariedade universal. Todas as máximas do Cristo reportam a este princípio da vida futura. Todas as máximas da vida futura. Portanto, não esperamos nada aqui. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça destrói, os ladrões roubam, né? Não é assim que diz Jesus. Mas buscarmos sempre, focarmos mais no reino espiritual, no reino de Deus. Razão de ser da maioria dos ensinos morais de Jesus. É exatamente nos levando para o reino espiritual. Os que não creem na vida futura, né? Aqueles que só creem em bens materiais, vida boa, né? Que nunca se completa. Dizia Salomão já que correr atrás de riqueza é como correr atrás do vento, nunca se alcança, né? Porque quando a pessoa não tem nada, né?
Aí a pessoa diz, eu só queria no mundo ter uma casinha própria, ter um carrinho e ter um salário que desse para me manter. Aquilo é o alvo. Depois que consegue aquilo, diz, não, mas eu gostaria de ter uma casa num lugar melhor, uma casinha na praia e um carro melhor. E cada vez que vai ganhando, sempre que tem o que ganhar, né? E cada vez que vai ganhando mais dinheiro, sempre tem outros que têm mais dinheiro, né? Quer dizer, é uma coisa que nunca para. Nunca para. Então, quem fica correndo nunca na vida futura, correndo só atrás de questões materiais, ele nunca alcança, vai estar sempre estar frustrado, né? Por aquilo que está tentando conseguir. Agora, o que é espiritual vai sempre se acumulando, né? A vida inteira. E esses bens espirituais nós não conseguimos pegar com as mãos. E nós não conseguimos ver com os olhos físicos, né? É tudo também pelos olhos da alma, como chama, da parte espiritual. Então, imaginam que o que Cristo falava era da vida presente. Né? Muitos pensavam dessa maneira, que ele falava da vida presente. Não compreendem os seus preceitos morais ou consideram pueris. Né? Acham, não, você é um abençoado por Deus porque consegue ter algumas coisas materiais. De maneira nenhuma. Às vezes, as coisas materiais elas são as provas maiores do que as faltas delas, né? E Jesus também apresentou essa questão, né? Realmente, para o mundo espiritual, muitas vezes os bens materiais são uma prova muito pesada e muito dura, porque a pessoa que está considerado vivendo bem na matéria, ela não, aquele espírito não vai querer muito se preparar para o reino espiritual. Isso acontece com alguns, né? O caminho da humanidade é para a vida futura. Nos reportamos já a isso. Todos nós vamos desencarnar. Então, quer queira, quer não, o nosso caminho é para a vida futura. Vai, cada dia mais, vai chegando o momento, né? É o objeto maiores das preocupações do homem na Terra. Principalmente depois que passa de certa idade e vê, mas rapaz, já foi ontem, eu me lembrava quando eu era criança, e agora já estou desse jeito, e é assim. Eu agora, nos dias, estava me lembrando, passando na rua onde eu brinquei, onde eu me criei, e não faz tanto tempo. Né? Eu digo, mas como passa rápido, né? O reino de Deus está breve, né? Vamos chegar lá rápido. Para os judeus, era uma questão que a maioria pensava desse jeito, os judeus e a vida futura, eles tinham ideias imprecisas, né? Tinha aquelas ideias que hoje é retratado como inferno, castigos, né? E que Deus era compensava as pessoas boas com bens terrenos, né? A observância das leis de Deus eram recompensadas com os bens terrenos. Olha, isso é um grande engano, né? Porque Deus não recompensa ninguém. Tudo são questões de méritos, de crescimento espiritual. A pessoa, porque está alcançando os bens terrenos, não quer dizer que é um filho de Deus, que é uma pessoa abençoada. Assim, se fora, né, os traficantes, grandes traficantes, nunca seriam muito ricos, os grandes corruptos que roubam muito dinheiro não seriam tão livres, né? E assim por diante. Nós vemos tantas coisas aí que a turma ganha dinheiro com errado, né, as coisas materiais como errado, então isso aí por si só, nessa simples observação, já nos mostra que os bens terrenos não significam favorecimento de Deus, porque é um filho obediente de Deus. Isso nunca é um parâmetro. A desobediência das leis divinas era, para os judeus, né, castigada com calamidades, derrotas. Né? Qual foi o mal que fizemos a Deus? Erramos contra Deus, pecamos contra Deus, então veio o castigo. E sempre nessa parte material, né? Era sempre que eu fosse na parte material. Então, nós termos as coisas materiais ou não termos, não tem absolutamente nada a ver com o favorecimento divino. É uma questão de cada espírito encarnado que busca, através da sua racionalidade, esforço e méritos, e provas também, né, espirituais, ou ter ou não ter estes bens. Jesus e a vida futura. Limitou-se a apresentá-la como um princípio, como uma lei da natureza. E é grande verdade. Aí está a prova de tantas pessoas que desencarnam todo dia. Né? É aqueles com velhice, vai passando, depois que passa, como eu agora, completei 65, eu digo, opa, a coisa está caminhando muito rápido. Logo, logo, estou com 70, se chegar lá, 80, tudo. Senão a gente vai mais cedo para o reino espiritual, né? E eu espero que seja no momento que eu esteja bem melhor, para chegar mais tranquilo lá do outro lado, né? Continuando.
Jesus e a vida futura. Recompensas nas observâncias das leis de Deus não são na terra. Pronto. Então, as recompensas existem. Lá em nosso lar chamava de bônus horas, né? Então, existe a recompensa, mas essas recompensas não são aqui na terra. É no reino espiritual, porque é o que acumula. Não acumulei tesouros na terra, mas fala aqui de acumular no reino espiritual. Quando Jesus fala isso, também não vamos cair naquela engodo e dizer o seguinte: bem, então nós não vamos trabalhar por nada, porque nada disso tem valor. É justamente o contrário. Aquilo que vem às nossas mãos, nós devemos procurar administrar bem, ser responsável pelo que tem em nossas mãos, de alguma maneira sempre ajudando ao próximo, e preparando para aqueles espíritos que vão reencarnar sob a nossa responsabilidade. São os nossos filhos, são espíritos que estão sendo confiados a nós. Se nós podemos deixar a vida desses espíritos que estão encarnando sob nossa responsabilidade mais tranquila nessa questão, de não ter essas provas tão sérias com questão de bens, já está o ajudando, né? Então, nós temos que termos esta ideia, né? Então, Jesus revelou outro mundo onde ele reina e onde os bons acharão sua recompensa. E certamente não será uma casa de tijolos, não será um carro que espírito evoluído, volita, né? Não precisa, e assim por diante, né? Os cristãos e a vida futura. Creem na vida futura. A ideia que faz dela é ainda vaga, incompleta e falsa em diversos pontos, né? Quando fala que tem vários pontos de vista, né? E nós devemos respeitar todos, viu? Todos eles são muito importantes, porque têm alcançado aquele patamar de entendimento. Aqueles que creem que a vida futura vai ser no céu, na Nova Jerusalém, e lá vão ficar a eternidade sem trabalhar, somente cantando louvores a Deus, se alimentando da água da vida, brincando com leões, brincando com os animais que aqui eram atacados, mas lá são dóceis, e tudo com aquela felicidade. As crianças nunca mais vão crescer, nem vão morrer, os adultos vão ficar sempre adultos, né? Porque mostra naquelas imagens que quando chega lá, chega naquele estágio, né? Aí já pensou uma criancinha chegar e nunca mais desenvolver? É aquela felicidade. Bom, creio daquela maneira, que assim seja, né? Então, os crentes que serão destruídos para sempre, aqueles serão perdidos, vão ser destruídos pela segunda morte, a morte do inferno. Outros creem que os bons vão ficar no céu eternamente, e os ruins vão ficar no inferno eternamente. Quer dizer, são coisas meia vagas, que na realidade não representa bem o reino de Deus. Mas devemos respeitar, porque são filhos de Deus e estão no caminho para irem aprendendo a cada existência, a cada encarnação e a cada jornada, tanto do lado de cá, como do lado de lá, né? Muitos têm dúvidas e muitos também têm incredulidade. Tem aqueles que têm dúvida, mas o céu é assim mesmo? Vai ser dessa maneira, e tem outros que são incrédulos mesmo, né? O Espiritismo e a vida futura, né? Ele veio completar este ensino do Cristo, como Jesus disse, mas virá o Espírito da verdade, que vos falar toda a verdade. Porque nessa questão da vida futura, tinha muitas essas questões, de uma maneira e de outra, né? E é nessa terceira revelação, que é representada no Espiritismo, que nós vamos entender e completar que é a vida futura. E quando nós chega, que é este mundo espiritual, né? As descrições são feitas pelos espíritos, né? Como nos livros psicografados, trazidos, né? Especialmente André Luiz, que fala do nosso lar, mas tem milhares de colônias espirituais só aqui em nosso país, né? Imagine em todo o planeta Terra quantas milhares de colônias espirituais não existem, né? Porque é um mundo espiritual. Se pudermos dizer assim, não existe milhares e milhares de cidades no planeta Terra, existe. Né? Se a proporção dos desencarnados é 4 vezes maior do que a dos desencarnados, então imagine quantas colônias espirituais tem aqui no planeta Terra, né, na costa terrestre. Então são tão racionais, né, esses ensinos do Espiritismo, são tão racionais as condições descritas, que fica patente a justiça de Deus. Aí mostra que Deus realmente é justo. Se numa encarnação nós vemos sofrendo muito, Deus é justo, alguma coisa está acontecendo. É como é expressado lá no livro de Jó, no Antigo Testamento, né?
se vemos com determinadas provas, que não vêm todas de uma vez, que nós não conseguiríamos pagar, né? Então, é a justiça de Deus cumprindo. Nós praticamos alguma coisa que não foi boa em encarnações passadas. Então, temos a oportunidade agora de nos melhorarmos com o aprendizado divino, né? Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, passa a ser uma realidade, né? Porque até agora, nas religiões, é apresentado como um artigo de fé, né? Aquela questão, né? Uma hipótese, Nova Jerusalém, todo mundo mora lá, já pensou, toda a população salva da Terra e para uma única cidade. Então acontece que no Espiritismo a coisa passa a ser mais real, temos a oportunidade de conversar com quem está do outro lado, então mostra a dificuldade. E dentro de uma morada aqui no planeta Terra, quando estamos encarnados, há uma grande diversidade de parâmetros, né? Um está numa situação, outro está em outra, outro está com um grau de evolução de conhecimentos, outro está em outro, o mesmo é no mundo espiritual, né? Então, com o espiritismo, a vida futura torna-se uma realidade, né? É uma realidade. Então, ela veio justamente trazer-nos esse ensino maravilhoso para termos, assim, mais fé no futuro, e quando chegar o momento de nós irmos para morar na pátria celestial, na pátria espiritual, numa colônia, como cada um quiser chamar, que possamos estar preparados e irmos, assim, para um local que seja maravilhoso, né? Então, que nós possamos compreender todos esses ensinos e, assim, colocarmos em prática, né? Esses ensinos que Jesus trouxe para nós, não é isso? Vamos agora aqui para a apresentação, para as considerações finais. E hoje nos alongamos um pouco mais, já chegou quase a uma hora. É um estudo tão maravilhoso, né? Dá vontade da gente ficar falando o dia todo sobre este assunto, né? Um assunto muito bom. Então vamos lá, as considerações, vocês estão livres para falar aquilo que vocês desejam. Rapaz, eu não tenho muito para falar, não. Vamos continuar aí na luta, pedindo para a gente chegar melhor do que o que está. Verônica. Está desligado o teu microfone. Está desligado o seu microfone, Verônica. Eu já estou agora, Carlos, já aprendendo mais tudo isso, já fico olhando os símbolozinhos. Eu faço minhas palavras de Michele. Não precisamos caminhar, e muito, viu? Não é pouco, não. Para termos, eu como assistente de São Francisco, né? Que Não se preocupe, porque tempo é o que não falta, viu? Tem a eternidade pela frente. Deixa ela. Tem a eternidade pela frente. Só que ele vai continuar evoluindo, né? Então, até alcançar ele não vai ser fácil. Isso é o que ela quer, né? Ela sabe se São Francisco quer ela lá. E ele tá doido, né? E Daniele, vai fazer um comentário? Oi? É a minha proteção, ser assistente de São Francisco. Se aquieta, não. Eu queria, mas eu estou muito longe disso, é que essa foto que está aqui atrás, né, como plano de fundo, para esconder a bagunça do meu escritório, é o seguinte, esse aqui, ó, já pensou, está assim falando, e Jesus me iluminando. A luzinha dele está bem na tua cabeça. Oi? A luzinha está mesmo na tua cabeça. Eu, quando olhei assim, coloquei, que quando colocou aqui, ficou espelhado, né? Eu digo, mas olha como deu certo. Ah, meu Deus. Aí eu digo com Verônica, um dia eu vou estar sendo iluminado desse jeito. Todos nós estaremos. Todos nós seremos anjos, né? Continuemos nossa caminhada. Graças a Deus. Que não é pequena. Não é mesmo, não. E Daniela? Eu concordo com tudo que foi dito mesmo. O reino de Deus não é aqui, né? Realmente não é aqui. A cada dia a gente tem mais provas disso, que é um mundo de expiação, que é um mundo de evolução,
E é muito desafiador para a gente, né, enquanto encarnados, nos mantermos realmente fiéis aos ensinamentos de Jesus e sermos melhores do que ontem. Mas o importante é a gente não parar, né, continuar e no nosso próprio dia a dia tentar, de alguma maneira, como Verônica já tem a missão dela, fazer o bem, né? Seja aos animais, seja às pessoas, enfim. Seja a gente mesmo, né? Fazer o bem a gente mesmo, ser bom para a gente, acho que é por aí. Com certeza, né? Eu já quero também, assim, avisar ao público, como ainda está sendo gravado, né? E no futuro, assim, num qual momento que eu não puder fazer assim à tarde, já tem uma candidata para fazer, que é a Daniela, né? Ela sempre apresenta Certeza. muito bem. Apresentar. Infelizmente, ainda não tenho esse domínio todo, não. Quem Tem sabe? sim, tem. Todos nós temos, a pessoa fala, né? A simplicidade. Todos têm. Carla tem, Verônica tem, Clênia tem, outros que vão assim chegar. Então, muito bem, né? Vamos concluir? Então, Conclua terminando, fazendo os estudos todo do Evangelho, terminando página por página. com certeza, vamos chegar lá, né? Esse está sendo a grande oportunidade para mim. Eu estou sendo a pessoa que estou sendo mais beneficiado com isso. Vocês podem estar com certeza. Eu gostaria muito, eu estava esperando muito por esse momento. Olha, Daniela, pode fazer a prece, né? A gente aí concluir. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e tentarmos sermos sempre pessoas melhores, através do estudo, através da compreensão da sua lição, de tudo que o Senhor deixou há mais de 2000 anos atrás, e que diariamente reforça na nossa vida, através dos ensinamentos, através dos testemunhos que nós presenciamos todos os dias, do teu poder, da tua misericórdia diante da humanidade. Que possamos, nesse novo mês que se inicia hoje, aprendermos e sermos cada vez mais dignos do teu amor, da tua misericórdia em nossa vida. Senhor, ilumina os nossos passos, ilumina as ideias, as ações de cada um que esteja nesse momento assistindo e vendo essa transmissão, para que de alguma forma possa ter sua vida tocada pela sua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Só um minuto. Quando parar a gravação, vou dar só um recado, viu? Depois que parar a gravação.